Bom dia, irmãos. Que bênção estarmos reunidos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor neste que é o dia do Senhor, 13 de dezembro de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciamos hoje um novo ciclo, um novo projeto de estudo bíblico, uma nova revista que está à disposição dos irmãos na igreja. Irmãos podem retirar a qualquer momento. Nós vamos estudar o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse começo, esse livro, esse conjunto de livros, são a base e o fundamento de toda a teologia das Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento. Os principais temas são ali apresentados e são desenvolvidos, e muito temos que aprender acerca de Deus acima de tudo, dos seus atributos, do seu poder, da sua obra, da sua natureza, acima de tudo. E acerca do homem também, a sua criado à imagem de Deus, com propósito, como agente da criação, a queda e os efeitos na vida do ser humano, o plano de Deus ao resgatar um povo, ao formar um povo, ao constituir um povo da aliança. Tudo isso nós encontramos, entre outras grandes verdades, no Pentateuco. Essa é a ideia. 13 lições muito preciosas. Precisamos, assim, fortalecer a nossa fé com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, meu irmão. Eu quero convidá-lo. A aula de hoje é uma aula de introdução a todos os temas do nosso trimestre. A nossa aula é uma visão panorâmica. Vamos abordar um pouquinho de cada lição para preparar o terreno, o nosso coração, nesses 3 meses de estudo das Escrituras Sagradas. E como nós precisamos encher o nosso coração da palavra do Senhor, principalmente nos dias maus, dias difíceis, temos que estar fortalecidos na alma e na nossa fé. E o estudo da palavra é, sem dúvida alguma, instrumento da graça e providência para nos alimentar e nos preparar cada vez mais, irmãos. Convido você a participar desse estudo conosco. A lição de número 1 da nossa revista, então, é o Pentateuco. Uma visão panorâmica, é o que nós pretendemos, com a graça do bom Deus, assim realizar nesta manhã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, amado irmão. Iniciamos então este estudo panorâmico dos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse conjunto de livros, chamado de Pentateuco, oferece os fundamentos, como eu disse, da teologia das Escrituras Sagradas. Nele compreendemos melhor quem é Deus, qual a vontade de Deus, qual a mensagem de Deus para o homem, E, sem dúvida alguma, temos aqui muito elemento nesses livros que preparam o terreno para a vinda do Redentor, do Salvador, Jesus Cristo. É importante olharmos assim para o Antigo Testamento, com uma perspectiva cristocêntrica, e aprendermos e tirarmos lições para a nossa fé e nosso coração. O Pentateuco, irmão, apresenta uma narrativa que vai, então, desde a criação do mundo até a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Tá? Então, essa basicamente a estrutura da narrativa, de Gênesis a Deuteronômio, vai cercar esse período, desde a criação do mundo até a formação do povo, até a libertação do povo no Egito e a entrada na Terra Prometida. O personagem principal desses livros é Deus mesmo. Então é Deus levantando, Deus falando a Adão, Deus olhando e vendo o acontecimento com Abel, Deus chamando a Noé, Deus abençoando e trazendo para si a Enoque, Deus levantando Abraão, Isaac, Jacó, José, posteriormente a Moisés como instrumento de libertação, mas ele, Deus mesmo, é o agente da história, é o agente em todo esse processo, intervindo na humanidade para a realização dos seus propósitos. É importante olhar assim a palavra do Senhor,
o Criador dos céus e da terra, o Deus único que chamou Abraão e entrou em sua aliança com ele e sua descendência. O Deus Todo-Poderoso que soberana e graciosamente aprove a ele decidir, desejar entrar num relacionamento, numa aliança, num pacto com o homem, escolhendo assim como agente da aliança Abraão e a sua descendência, e da sua descendência haveria de nascer o Salvador da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Gênesis 1, entre tantas passagens nessa porção que abordam, que trazem a revelação de Deus, destacamos aqui, nosso autor destaca muito bem. Gênesis 17:1, a revelação de Deus a Abraão, quando ele diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Notem a revelação soberana, extraordinária de Deus. Apareceu-lhe o Senhor. O Senhor vai se revelar muitas vezes nesse período histórico a muitos homens de Deus, e grande parte dessas revelações divinas através de anjos, de chamadas teofanias, manifestações divinas através dos seus mensageiros. Então, o Senhor se revelando ao povo. Naquele tempo foi assim que Deus fez. Êxodo 34, versículos 6 a 7, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, notem a expressão, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. É muito interessante esses relacionamentos dos homens de Deus com o Senhor, desses encontros, a revelação de Deus, seus atributos, sua natureza, assim revelada, um Deus soberano, gracioso, bondoso, amoroso, e que está no controle de todas as coisas, e que age em relação ao pecado do homem. Como é interessante esse relacionamento dos homens de Deus com o Senhor, e como Deus se revela nas Escrituras. É esse Deus revelado a quem oramos, a quem clamamos, a quem suplicamos. As nossas orações precisam ter um conteúdo bíblico, reconhecendo os atributos de Deus, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua ira, e revelarmos em nossas orações, e glorificarmos, e bendizermos, e clamarmos a sua compaixão. Deuteronômio 6:4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos falar sobre isso mais tarde, com mais tempo. O Pentateuco, irmão, foi escrito por Moisés. Você sabe, nós sabemos, é assim que nós entendemos, é o entendimento conservador das Escrituras, que nós aceitamos, a autoria mosaica, sem nenhum problema em relação a isso, tá? Nenhum problema. A história de Moisés, homem de Deus, e o contexto em que ele viveu são fundamentais para a nossa compreensão do Pentateuco. Ou seja, Deus entrou na história, em um determinado momento, intervindo na história, escolhendo um agente como seu instrumento de revelação. Então, Moisés não foi apenas um instrumento de libertação, como um legislador, como um líder do povo do Senhor. E como um tipo de Cristo, nós vamos ver lá também, viu? Ok? Bom, irmãos, entendendo o contexto da história de Moisés, como Deus preparou o seu agente, o instrumento para ser agente do registro da revelação de Deus, coisas extraordinárias seriam dadas por Deus a Moisés. Deus se lembrou da aliança e escolheu um homem para ser o seu libertador. O nascimento de Moisés, então, e a sua criação na corte de Faraó, sob os cuidados da princesa, tudo isso, todos esses
fatos foram cercados por atos providenciais de Deus, atos de milagre de Deus, intervenção divina na vida de Moisés. Quando adulto, você conhece a história, vamos trabalhar isso com certeza no seu devido lugar. Moisés, então, ele matou um egípcio ao tentar defender um escravo hebreu, e assim ele precisou fugir para o deserto. Ele estava numa condição privilegiada, porque foi criado no palácio como um príncipe do Egito, vendo o seu povo sofrer, depois que ele teve o entendimento, o conhecimento do seu povo e da história do seu povo, e vendo a opressão, ele tomou a iniciativa de defender um escravo hebreu e matou um egípcio. Por isso, teve que ir embora, teve que fugir para o deserto. Deus no controle. Lá no deserto, ele encontrou acolhimento lá na terra de Midian, onde vai constituir família, onde vai ser pastor de ovelhas. Mas Deus está trabalhando em Moisés, e Deus foi trabalhando durante 40 anos Moisés. Até que na hora certa, Deus lá no monte, Deus o chama, Deus o atrai, e Deus fala com ele. E Deus lhe dá uma missão, uma tarefa de voltar para o Egito e libertar o seu povo, o povo de Israel do Egito, e levá-lo para a terra da promessa, a terra prometida. Interessante, tudo isso, providência de Deus na história deste homem. Êxodo capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor, no chamado de Moisés. Êxodo 3, 10 diz assim, disse o Senhor: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ordem de Deus ao homem de Deus naquele momento para libertar o seu povo, ir perante o rei, perante Faraó, e ordenar para que ele tire o povo, liberte o povo de Israel. Por meio então de Moisés, Deus revelou grandes manifestações de poder, prodígios, maravilhas, tanto no Egito como no deserto. O Senhor estaria usando Moisés como instrumento, manifestação da sua glória, da sua soberania, diante daquelas nações pagãs que adoravam várias divindades. É um povo idólatra, e Deus vai manifestar poder àqueles povos ímpios. Êxodo 3:17 diz assim: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Assim o Senhor estava ordenando a Moisés, que iria levar o seu povo para a terra da promessa, e manifestando assim o seu poder e graça. Através de Moisés também, através dos milagres realizados, as pragas ali no Egito, os milagres lá no deserto, Deus deu ao povo a lei, os mandamentos, as tábuas da lei, que vai ser fundamental em toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento. É a base da fé, é a ordem de Deus, são os preceitos de Deus, são os mandamentos de Deus que foi dado a Moisés. É interessante isso, que a lei do Senhor é chamada lei de Moisés em muitos lugares. Por exemplo, Josué capítulo 8, versículo 32, diz assim: escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Uma cópia da lei de Moisés. Aqui em Josué, ele é chamado cópia da lei de Moisés. Assim ficou chamado a lei do Senhor, que foi dado a Moisés, nas pedras e nos mandamentos que assim foram dados ao Senhor. Tal a importância de Moisés. Eu estou destacando alguns elementos. Tudo que possamos falar é muito pouco para destacar a importância de Moisés como um grande personagem na história do povo de Deus. Grande instrumento para o povo judeu de libertação da nação. E grande instrumento para o povo de Deus de todas as épocas. Moisés, de certa forma, foi um representante de Cristo. Ou seja, a obra de Moisés, as coisas que realizou através de Moisés, revelavam muito do que Cristo haveria de fazer. Por exemplo,
Assim como Moisés, Jesus também foi guardado na infância por causa da ira de Herodes. Você lembra dessa passagem, quando Herodes mandou matar as crianças também? É um paralelo muito interessante entre o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus. Jesus foi enviado para resgatar seu povo da escravidão, do pecado, muito representado na obra do êxodo, da saída do povo, da libertação do povo lá no Egito. Representa e simboliza assim, de muitas formas a libertação espiritual do povo de Deus do pecado. Eu e você da igreja do Senhor. Muito interessante. Jesus manifestou o seu poder por meio de sinais e prodígios diante do povo, e o Senhor revelou através de Moisés a ele mesmo o poder do Senhor, a grandeza do Senhor, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E também Jesus preparou o caminho para o povo de Deus no lar celestial, e nos conduz para o seu reino eterno, assim como Josué, de uma forma típica, levou o povo, conduziu o povo para a terra prometida. Da mesma forma, nós somos conduzidos por Deus ao nosso lar celestial. Muito interessante o tipo de Jesus e Cristo. Pois bem, a nossa aula é apenas uma introdução do que veremos, e vamos estudar muita coisa aqui esse trimestre. Vai ser muito bom, com certeza. Eu fiz aqui um resumo. Quais os temas que teremos que trabalhar, então, nesse trimestre abençoado de estudo das Escrituras Sagradas? Quais os temas? Tá? Nessa revista preciosa, viu? Procure a revista, estude a revista, viu, irmão? Porque nós vamos aqui trabalhar a palavra da Bíblia. A Bíblia será um trimestre de estudo da Bíblia, com certeza. Vamos lá. Lição de número 1, né, da nossa revista, a lição de número 1 vai abordar a questão, na verdade, a lição 2, né, na sequência, a criação, né? Na lição sobre a criação, nós vamos aprender acerca de Deus, a obra da criação. Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? O plano de Deus, a vontade de Deus revelada, o propósito de Deus na criação será trabalhado, e como Deus fará isso de uma forma perfeita, criando, organizando e preservando a sua criação. Nós somos criacionistas, sim, cremos num Deus criador e numa obra feita segundo sua vontade, poder extraordinário. Deus fez os céus e a terra, né, irmãos? Então, Gênesis 2, versículos 1 e 2, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E diz mais, o final do capítulo 1 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. A obra do Senhor foi boa, foi perfeita. Tudo que há de errado na criação, de corrupção, de poluição, veio depois da queda, viu, meu irmão? Veio depois da queda. Todo o mal que existe, que prevalece na sociedade e mesmo na natureza e na criação, veio depois da queda, causado pela queda. Então, houve tarde de manhã, o 6º dia. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso nós vamos abordar na lição sobre a criação e vai ser maravilhoso. Acompanhe. A próxima importante lição vai abordar um tema central nas Escrituras e fundamental no entendimento do Evangelho, no entendimento do plano de redenção de Deus para o seu povo. A questão da prova de Deus lá no Éden e da desobediência humana. Veremos como Deus vai dar um dever ao homem e como este homem caiu, ele não cumpriu, caiu em desobediência e desgraça por causa disso. Gênesis 2, 15 a 17 diz assim, vamos acompanhar essas passagens bíblicas, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem à imagem e semelhança, então ele não é igual jamais a nenhuma outra criatura, ele é superior, ele foi criado por Deus, é o ápice da criação de Deus. E Deus o colocou no jardim para cuidar, ou seja, ele é o agente que vai governar, que vai preservar e vai cuidar do jardim.
E Deus deu a ele uma ordem espiritual, um mandato espiritual. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez uma prova ao homem, e esse homem desobedeceu. O capítulo 3 vai mostrar que eles não cumpriram o que Deus colocou no pacto das obras. Capítulo 3, versículo 17 e 19, depois da queda, depois da desobediência, Deus fala a Adão. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos, também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E aí no versículo 23 e 24 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ele foi expulso do jardim por causa do pecado. Ele foi colocado longe da presença de Deus. É assim a situação humana. Ele está longe de Deus, afastado de Deus e morto espiritualmente, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. É a morte espiritual. Isso vamos abordar nessa lição sobre a queda. Vai ser muito interessante, né? Vai ser muito interessante. Em seguida, Gênesis vai falar a narrativa sobre o dilúvio. Capítulo 6, nós vamos aprender sobre como Deus lida com o pecado da humanidade. Depois da queda, se multiplicou o pecado na vida humana, foi se aprofundando a corrupção do coração do homem, nos seus atos, no seu comportamento. Isso foi abominável diante de Deus. Então, o capítulo 6 de Gênesis vai falar sobre isso. Versículos 5 e 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração, totalmente corrupto. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Tal foi a gravidade, a profundidade da corrupção na natureza humana, trazendo a tristeza ao coração de Deus, e Deus decidiu agir. Versículo 12, versículo 11 e 13, na verdade, é melhor. A terra, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Certamente esse versículo poderia também descrever tranquilamente os nossos dias. Tranquilamente. A terra estava corrompida, está corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido. Todo ser vivente. Então, o pecado na sua profundidade e na sua extensão, alcançando todas as pessoas, todos os homens, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É muito parecido também com o nosso dia. Então o 13 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. E assim Deus decidiu julgar o homem, condenar o homem daquela geração, mas salvar uma família. E Deus assim separou para si Noé, porque Noé achou graça diante do Senhor, diz o versículo 8. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ou seja, no meio daquela corrupção toda, da maldade, do pecado, todos os homens, Deus separou esse homem, achou graça diante do Senhor e fez uma aliança com ele. Capítulo 3
capítulo 6, na verdade, capítulo 6, versículo 18, 6, 18, corrijam, por favor, está errado. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Toda aquela geração condenada, quando é uma aliança, aliança de graça, aliança de graça. Vamos abordar isso certamente nessa lição apropriada. Depois desse tratar de Deus com a humanidade, as gerações seguintes, a terra vai se multiplicando, novas gerações vão se levantando, descendentes de Noé, descendentes dos filhos de Noé, iam se nascer e multiplicar e crescer na terra, até chegar à família de Abraão. Aí Deus vai intervir de uma maneira muito especial, ou seja, no meio dessa geração pós-diluviana, Deus vai escolher um homem e fazer aliança com este homem, e através deste homem separar toda uma nação, toda uma descendência, fazer deste homem uma grande nação, e dessa geração, assim, abençoada por Deus, nessa promessa, nessa aliança, haveria de nascer o Redentor, aquele que ele já havia prometido lá em Gênesis 3, quando ele condenou ao homem, à mulher e à serpente, ele já havia dito que haveria de nascer um descendente da mulher, que haveria de pisar a cabeça da serpente. Tudo é plano de Deus, plano de redenção, de restauração da humanidade, de trazer o homem de volta ao plano inicial do Éden, da comunhão, da criação do homem, que é ter comunhão com esse povo criado, com o homem criado para a sua glória, para o seu louvor. E assim, através da descendência santa, através da descendência, através da aliança, viria a promessa da salvação e o evangelho em Jesus Cristo, nosso Redentor. Então encontramos aqui o chamado de Abraão. Este é o homem escolhido, é Abraão. Gênesis 12 vai falar sobre isso. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é maravilhoso, é evangelho, é a promessa de redenção universal na pessoa de Jesus Cristo, que veio para salvar todos os homens, gregos, judeus, gentios, todos os homens, por meio da graça soberana do Senhor. É a bênção de Deus através de Abraão e da sua descendência. Ainda, Gênesis 17, 5 a 8. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Abraão já não era o teu nome, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações. Olha, ele já tinha 99 anos. E reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Serei o seu Deus. Bênção. É a aliança entre Deus, Abraão e a sua descendência. Deus faria desse homem velho, cuja esposa era velha e estéril, faria dele um homem fecundo. E através, mesmo nessa situação inusitada e de impossibilidade, Deus, com sua graça, com seu poder, faria dele um homem fecundo, e a sua esposa também. E através dela, Sara, viria o descendente, através de Isaac, essa descendência, viria o cumprimento da promessa de Deus, uma grande nação, pai de muitas nações seria Abraão. Mas, como essa imagem que mostra claro, lá na frente, quando cresce e nasce o Isaac, o filho da promessa,
o agente de Deus, o herdeiro da promessa, Deus pede, Deus faz uma prova a Abraão para que sacrificasse a Isaque. E ele responde com fé e entrega ao Senhor, e se dispõe a entregar ao Senhor. E essa prova maravilhosa é a forma como Abraão vence essa prova com fé e obediência ao Senhor. Era o filho de Deus, é o filho do milagre, é o filho da graça. Mesmo assim, ele obedece a Deus. Porque quando Deus fala, o homem obedece. É assim que o homem crente age. Deus fala e nós obedecemos. É assim que nós somos abençoados por Deus. É o que Deus espera de mim e de você. Obediência à sua palavra. Não que nossas desculpas, nossos sentimentos, nossas impressões, nossa subjetividade, nossa religiosidade barata, só de experiências, sentimentos e emoções. Deus quer obediência de mim e de você, meu irmão. Bom, quando chegarmos nessa lição, certamente será muito bom, vamos aproveitar bastante. A lição seguinte vai falar do contexto do livro de Êxodo, aquela história, como estava o povo do Senhor na época do nascimento de Moisés, porque a partir então de Êxodo até o final será a história do povo de Israel. No livro de Gênesis vai tratar os patriarcas, mas a partir de Êxodo até o final em Deuteronômio vai tratar da história do povo de Israel, sua libertação, sua peregrinação e a preparação para a entrada na terra prometida, terra da promessa. Êxodo capítulo 1, encontramos o contexto, né, do nascimento de Jesus, de Moisés, né? Versículo 8 a 14 diz assim: Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então, José e seus filhos e as gerações seguintes foram protegidas por alguns faraós durante algumas gerações. Porém, vai se levantar um rei de uma outra etnia, no Egito isso era possível, que não era amistoso com os hebreus. Pelo contrário, seria hostil aos hebreus. Então vai se levantar um faraó assim. Se levantou um rei que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E assim, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram, então, forçadamente, a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Rabsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Que época dura, que época difícil, sofrimento, escravidão. Foram apertados de uma forma cruel, pesada pelos egípcios. Que época dura para o povo da aliança. Os herdeiros de Abraão, de Isaque e Jacó, os descendentes da família patriarcal. Que época ruim, de dor, de tristeza. O capítulo 2, versículo 23 em diante, diz assim, olha: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Porque é assim que o povo de Deus, em todas as épocas, em todos os tempos, nas situações difíceis, nas crises, nas guerras, nas perseguições, em qualquer época, em qualquer lugar, é assim que o povo de Deus tem que fazer sempre, é clamar, falar intensamente, suplicar a graça dos céus para intervir e socorrer. Foi assim que aconteceu com Israel naquele momento. E o versículo 24 é muito interessante. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus ouviu o gemido.
a dor, o pedido de socorro, a aflição. Aí Deus se lembrou da promessa a Abraão. O 25 diz, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, porque Deus nunca abandona o seu povo, jamais abandona o seu povo. Vamos lá, aí assim Deus vai levantar um homem, Moisés, para libertar o povo, e Moisés, pela graça e poder de Deus, ele e Arão, e a vara que Deus deu a Moisés, como representação do poder de Deus, iria confrontar Faraó, confrontar as divindades do Egito. Isso viria assim porque Faraó negaria a saída do povo, então Deus colocaria as pragas sobre o Egito, as manifestações do seu poder, o juízo de Deus, porque cada vez mais Faraó endurecia o seu coração. E encontramos aqui nas primeiras pragas uma coisa muito interessante. Os magos e feiticeiros do Egito, eles imitavam os milagres realizados por Moisés. Então foi uma verdadeira confrontação. A forma como o povo foi tirado do Egito foi com poder. Os grilhões do pecado foram arrancados com o poder de Deus, enfrentando as trevas, enfrentando o mal. Êxodo capítulo 7, versículo 20 e 22, diz assim, olha, fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles replicaram o milagre de Jesus. Porém, na terceira praga, piolhos, versículo 18 e 19 diz assim, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. O que é interessante é o versículo 19, então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito que assim iria acontecer, que o seu coração iria endurecer, mesmo vendo esses atos portentosos do Senhor. Confrontação. Essa lição será muito boa, com certeza. Aí a saída, Êxodo capítulo 22, 12, vai falar da saída do povo. Povo liberto, tantos anos de jugo, de escravidão, de opressão, de aflição. Ah, que bom! Graças a Deus, pelo poder de Deus, pela ação soberana, poderosa do Senhor, aquele povo haveria de sair. Capítulo 12, depois da última praga, a morte dos primogênitos, finalmente Faraó foi quebrantado e autorizou a saída do povo lá do Egito. No capítulo 12, 37 até o 42, diz assim, assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Era uma imensa multidão. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. A expressão, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ficaram no Egito 430 anos, até o momento do plano de Deus. Porque assim, o Deus que controla a história humana e a história do seu povo, o lugar deles não era o Egito. O lugar da família da promessa não era o Egito. Não era o Egito. Não era essa terra que Deus havia preparado para eles, mas a terra prometida em Canaã. Então Deus tirou com poder e fez a obra. E no capítulo 12, versículo 51, muito interessante, diz assim, e registra, naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas.
Notem a expressão desse versículo, o destaque que eu coloquei na imagem. Tirou o Senhor. Deus é o agente, é Deus quem salva, é Deus quem salva, é Deus quem intervém sempre. Glória ao Senhor, é Ele que age na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na igreja. É Deus quem manda, que Deus que cuida da sua igreja. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus está no controle, acima de tudo, de todas as coisas, e descansa nisso, seu coração? Ah, que bom se nós conseguíssemos entender a palavra do Senhor. Não o Deus que nós criamos, nós projetamos, que nós inventamos, o Deus que nós manipulamos. Não, é o Deus que verdadeiramente cuida de você e de mim e da sua igreja e do seu povo em todas as épocas. Bom, continuando, outra lição, isso nós vamos abordar lá na frente, né? A outra lição vai falar da lei de Deus, né? Claro que tem que falar da lei de Deus. Porque através de Moisés serão dados os mandamentos, preceitos, tanto civis como morais, como cerimoniais. Então, isso nós vamos encontrar lá em Êxodo e em Levítico particularmente. O livro de Levítico vai abordar de uma forma muito especial, muito mais detalhada, as questões cerimoniais, porque o que está em jogo é a santidade do povo. O povo foi tirado do Egito, da influência dos deuses pagãos, da cultura do Egito, da cultura do mundo, e precisava no deserto de um processo de santificação, de purificação. Então Deus vai dar a lei, Deus vai dar o tabernáculo, Deus vai dar o sacerdócio de Arão e dos levitas, vai separar os levitas entre as tribos para ser uma tribo sacerdotal, para servi-lo. E no tabernáculo, o povo de Deus, nas cerimônias e sacrifícios estabelecidos por Deus, da forma de Deus, porque Deus é que está no controle da liturgia, é Deus que está no controle da liturgia do culto. A gente esquece disso, né? Aí Levítico vai falar, capítulo 20, versículo 7, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor. É o culto que Deus prescreveu ao povo lá no deserto. O jeito de Deus, da forma de Deus, para a santidade do povo, porque o Senhor espera de mim e de todos nós é santidade. Santidade é separação, separados do mundo e consagrados a Ele, é o que Deus espera. É muito interessante essa lição. Mas uma das coisas que marcam a trajetória do povo de Deus lá no deserto, o povo liberto pelo poder e milagre do Senhor, era a crueldade do seu coração, a incredulidade, a disposição para rebelião. Isso é da natureza do ser humano mesmo, né? Isso não é a graça de Deus. Então isso é muito claro no livro de Êxodo, no livro de Números, né? A forma, os livros, né, do Pentateuco registram isso mesmo, né? A rebeldia do povo, a incredulidade, uma disposição para se desviar continuamente. A imagem aí registra, por exemplo, a questão do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei, os homens, movidos pela sua incredulidade, rebelião, fizeram com que Arão construísse um bezerro de ouro, conforme a religião que eles receberam lá no Egito. Assim são os homens. Os homens se desviam facilmente, se desviam e se afastam do Senhor, da palavra de Deus, da instrução direta do Senhor. Querem criar a sua religião, o seu culto, os seus deuses. Não mudou nada, meu irmão. Não mudou nada hoje em dia. Os homens são da mesma forma. Querem criar a sua religião, do seu jeito, da sua forma, com seus deuses. E criam seus deuses. Queriam seus deuses particulares, foi o que acontecia lá com o povo de Deus tantas vezes, né? Podemos ilustrar, e o texto, na lição vamos trabalhar, a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. A rebelião do povo tantas vezes, murmurando contra Moisés, quando estava com sede, quando estava com fome. O povo sempre murmurava contra Moisés e contra Deus, por causa dos seus momentos de crise, de rebelião, está no coração humano. Isso vai ser tratado nessa lição. Outra coisa interessante lá no deserto, e o deserto, quantas lições, né? Além as suas necessidades foram supridas por Deus. Tiveram fome, Deus deu codornizes. Tiveram sede, Deus deu água da rocha. Veio o maná para sustentá-los.
Ah, Deus sempre sustentou. É a coluna de fogo à noite, é a nuvem durante o dia, guiando e protegendo o povo o tempo todo. As vestes não foram gastas em 40 anos. Deus sempre abençoando e guardando o povo. E nesse período houve conflitos com outros povos vizinhos, como os amalequitas, como os moabitas, os amonitas, né? Houve algumas situações assim travadas. Uma delas, é muito interessante, essa batalha com os amalequitas, em que Josué enfrentou os amalequitas, lembrando sempre que Israel, ao sair do Egito, era uma comunidade de ex-escravos. Não havia um exército organizado, nem treinado ainda, né? É um povo em formação. Mas tiveram que enfrentar batalhas e foram vencedores com a graça de Deus. Uma delas foi essa, quando enfrentavam os amalequitas. Moisés, o homem escolhido de Deus, Moisés, o homem escolhido de Deus e separado, orava ao Senhor, levantava as mãos. Arão e Hur seguravam as suas mãos, enquanto eles sustentavam as mãos de Moisés, o homem de Deus, o povo vencia. A batalha, os israelitas prevaleciam na batalha, Josué conquistava. Quando Moisés se cansava, os braços abaixavam, havia uma reviravolta e os inimigos prevaleciam. Que experiência extraordinária! Êxodo capítulo 17 fala sobre isso, esses conflitos. A lição vai falar também. Caminhando para a nossa visão panorâmica do Pentateuco, quantas lições lindas! Vamos trabalhar esse trimestre. Deuteronômio vai abordar coisas muito importantes para nós, coisas muito importantes. Deuteronômio, na verdade, foi a repetição da lei. Por que a repetição da lei? Deuteronômio justamente tem isso, né? Tem essa finalidade, esse objetivo, o livro de Deuteronômio. Por quê? Aquela geração que saiu do Egito, a geração que saiu do Egito, ela morreu, toda ela, lá no deserto, por causa do pecado, por causa da indisciplina, por causa da rebeldia. Então uma nova geração vai se levantar, uma nova geração que vai entrar na terra prometida. Então, no final dos 40 anos, Moisés ele faz a repetição, ele reúne a Assembleia do Povo, a congregação de Israel, aquela geração nova, e repete toda a lei e exorta o povo a cumprir a palavra, a cumprir o mandamento, que ao entrar na terra da promessa, eles cumprissem a promessa, a palavra de Deus. Que tremendo! O livro de Deuteronômio é muito rico, muito precioso. Essa lição vai ser muito boa. Deuteronômio 6, que você conhece muito bem, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 11, guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra, para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Uma geração nova diante da terra nova. A vitória, a bênção, a prosperidade, o bem-suceder estão condicionados à obediência à palavra. Não é diferente para mim, para você, para a nossa geração. A bênção de Deus, a vitória, o descansar, a plenitude, a bem-aventurança está, meu irmão, na tua família, no teu casamento, na história dos teus filhos, na tua caminhada na terra. Apesar das lutas, das tribulações, mas mesmo com elas, somos abençoados, sempre abençoados, vitoriosos, vencedores em Cristo Jesus. E quando somos fiéis à sua palavra, a sua palavra. Que lindo! Essa lição vai ser muito boa, com certeza. E finalizando, Moisés já estava prestes a morrer. Ele, do alto do monte, Deus lhe dá a graça de avistar a terra da promessa. Ele vê a terra da promessa. Mas por causa daquele incidente lá da rocha, que saiu água e Deus falou para que ele ferisse a rocha para sair água, e ele com raiva, ele com ira, ele bateu o seu bastão, né, sobre a rocha, e aquilo não foi agradável diante do Senhor.
Então, por causa disso, ele não lhe foi permitido entrar na terra da promessa. Mas assim, ao final do livro de Deuteronômio, o que é muito interessante, são os discursos finais do bom, justo e velho Moisés ao povo, as exortações finais. Eis que hoje te proponho, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, versículo 26 e 28, né, diz assim, esta promessa tão interessante, né? Vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor, que hoje, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Vendo a terra, vão em frente, cumpra a palavra, serão abençoados. Se desobedecer a palavra, as maldições, e interessante, irão se cumprir na história do povo de Israel, porque eles vão desobedecer no futuro. Concluindo, irmão, nossa lição, nossa visão panorâmica, o Pentateuco é um rico depósito das verdades, dos ensinos sobre Deus, sobre o homem, sobre a fé. Quantas lições! Aqui estão os fundamentos teológicos que vão nortear todo o texto bíblico, toda a teologia bíblica. Os acontecimentos futuros têm sua base aqui no Pentateuco. Então vai ser também um fundamento teológico importante a partir do qual o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos também irão pregar o Evangelho. Como é importante conhecer a palavra do Senhor, meu irmão. Tenha interesse, tenha sede da palavra, sede de entendimento, e que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe esse trimestre no estudo dessa revista muito boa mesmo, tá? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, meu irmão. Tenha um dia abençoado assim na presença do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te livre do mal. Um grande abraço. Fique com Deus.